Paisagem tumular. Não há dúvida de que as imagens exteriores são observadas segundo as impressões mais íntimas, segundo o estado de alma. É a alma quem fornece elementos últimos para o cinzel espetaculoso da natureza. Eu revivia pela quarta vez um drama pungentíssimo, porque até então só a morte de meus pais e de minha primeira esposa é que me haviam atirado aos braços de tamanha angústia. Sabia bem do inderrogável desígnio, mas como deixar de sentir a dor aguda que a separação exige e impõe? Como partilhar indiferentemente de tamanha falta? Triste era a paisagem que íamos devorando, agourentas as aves esvoaçantes, tumulares os aspectos do céu, lagrimejantes as estrelas. 4 dias de viagem, 4 noites de pousadas em estalagens, 4 torturantes lanços de tempo e caminhadas. Que contraste entre a vinda e a ida! Dias antes, tudo era ouro e esmeralda, cantos e risos, atenções e motivos de delirantes alegrias. Agora, quanto menor a distância, tanto maior a dolorosa expectativa. Um chumbo parecia estar a comprimir nossos corações, e a prece, o bálsamo das almas, aliviava pouco. De qualquer modo se pensasse, por mais que se fizesse, o ponto de referência era lutoso e a visão interna não podia ser senão umbrosa. Pela tarde do 5º dia de viagem, avistamos ao longe de uns 20 quilômetros de distância a fazenda que se espraiava pelos vales e morros. O binóculo deu tudo quanto pôde, mas não conseguiu nos satisfazer. E entrando por uma baixada, perdemos tudo em matéria de vista possível, até que atingimos o lugar algo um tanto elevado, de onde se conseguiu ver mais e melhor. Tudo ermo, tudo quieto. A ninguém se via trabalhando, andando, cavalgando. Alguém, porém, devia nos ter visto, pois um cavaleiro em pouco vinha pela estrada em franca disparada. Era Márcio, sem dúvida, o peão mais destro, o mais desembaraçado rapaz da fazenda, que viria nos trazer o fatal recado. E trouxe, de fato, o seu recado. Gritante quanto mais não poderia sê-lo. Parou o animal com violência estranha, olhou-nos muito, mas não pôde articular palavra. Emudeceu, deu meia volta ao animal e seguiu, acompanhando-nos cabisbaixo e lagrimoso. É que ele também devia bons contados à velhinha, por vezes sacara aos cofres cheios daquela alma alvinitente maternais cuidados, fraternais amparos, quando da morte de sua mãe e durante o longo agonizar daquela que lhe dera os dias na carne, quem estiver ali, dia e noite a velar, a rezar, a ministrar remédios e cuidados. Bem merecia agora um pouco de quentes lágrimas e devotados pensamentos a mulher que se fizera por mais de 50 anos a serva simples e humilde de todos os que viessem a precisar de seus cuidados. Meus filhos, Isabela e André, também vinham vindo, lá embaixo, na curva, ao nosso encontro. Vinham devagarinho, pensativos e tristes. Atrás deles, mais vagarosa, vinha a Dona Augusta. Depois dos cumprimentos entre lágrimas, conseguiu dizer ela: foi enterrada faz 3 horas e pouco. Tinham de ver o enterro que foi. Gente e flores, mas quantas flores e quanta gente, senhor Cabral. Eu nem sei até de onde veio gente. O túmulo virou uma montanha de flores. E Márcio explicou. Assim fechou ela os olhos. Saímos alguns, cavaleiros, a avisar todo mundo, pelo menos que rezassem por ela, mas quiseram vir ao enterramento, tanto melhor. Quem se lembrar de Sinhá Marta, há também de lembrar-se do maior enterro que por aqui se viu, desde que por estes rincões tem gente morrido. Dona Augusta em seguida fez a pergunta esperada. Souberam por espírito? Sim, fomos bem avisados, respondeu-lhe Catarina. Quando apeamos das viaturas, colonos nos circundavam, cada qual expressando pesar pela perda, cada um lastimando a partida de quem tanto e tão bem soubera viver. Dentro, em pouco mais,
Viçosa e Terêncio chegavam da vila. Vinham combalidos, extenuados, exaustos, falavam pouco, pois seus semblantes diziam tudo através do silêncio que curtiam. Apanhei-me algumas vezes a pensar sobre como uma alma simples, uma pessoa humilde de condição e instrução, tanto conseguira captar as simpatias gerais. Parecia haver mágica naquilo tudo, leis desconhecidas determinando aqueles acontecimentos. Combinamos então, já que o crepúsculo se iniciava, fazer uma prece no terreiro às 8:30 em ponto da noite. Todos aqueceram com prazer e devoção, e foi coisa de enternecer. De algum modo, como se poderia expor uma coisa assim? Uma descida em tão larga escala de tantas luzes celestiais, de tantos vultos resplendentes? Só mais tarde, quando também fui chamado às contas da lei cíclica, é que pude compreender o que servia de alicerce a tantas coisas insígnes, a fatos de montantes tão surpreendentes. Aquela mulher simples, criada de todos, alma de escol, muitas vidas havia tido no mundo, sendo que dentre elas algumas bem vantajosas em face de faustuosos acontecimentos históricos. Precisava aprender humildade, simplicidade, dedicação às coisas aparentemente pequeninas, razão por que pedir uma encarnação entre as dobras da vida campeira, como serviçal humilde e sem letras quaisquer. Vasculhando seus documentos astrais nos arquivos do céu, fomos encontrá-la, entre outros deveres, a servir de esposa e braço forte de algumas personalidades de vulto no campo das ciências e da religião. Chegara a ser a alma de certos corpos estruturais ataviados por nomes imortais. Não era em favor do nada, em vista do acaso, ou por misteriosas razões que se impunha pela altivez do caráter ou pela elevação de conduta. A simpatia radiante era apenas a vantagem adquirida no curso das vidas e dos esforços superiores. Eu havia dito um dia, movido por que força não sei, que desejava chorar sobre o seu cadáver, tantas as bondades que lhe devia. Agora que a tinha num cemitério, esse pensamento ganhava vulto em mim mesmo, projetando-me a ir visitar o seu túmulo o quanto antes possível. Sem dizer nada a pessoa alguma, nem mesmo a Catarina, na manhã imediata do seu enterramento, cavalguei para lá. Estando o cemitério em solidão, reclinei-me e orei a ela, com toda a ternura de que poderia ser vivedor. Num rapto de espírito, fui suspenso sobre mim mesmo, vendo meu corpo recurvado debaixo de meus pés. Vieram então minha mãe, meu pai e miríades de entidades felizes, sorridentes, ao meu encontro. Nimbado em glória, como me sentia feliz. Bem sabemos que não veio na morte buscar ao que é vida em si, mas onde estiver o coração enriquecido de candores imortais, aí estará também a bênção do Supremo Espírito. Olhe para a sua direita. Em ouvindo minha mãe assim dizer, olhei à minha direita, vendo que uma trintena de abrilhantados seres traziam-na até mim. Sabe Deus o que terei sentido naquela hora? Senti em mim um revolvimento íntimo tão profundo, diria tão completo, que me vi como sendo outra pessoa, e pessoa que a chamava de mãe. Ela se tornara outra, também, apresentando-se como uma senhora muito alta e de cabelos dourados, tez alvíssima, e de quem, aos poucos, muita gente se aproximava para lhe oscular a mão, o célebre beija-mão. Quando as coisas volveram ao natural, minha mãe de novo me falou: "Vê, filho, como são sábios os caminhos do Senhor." E fui tangido a voltar ao corpo, tendo ali ficado a meditar por um bom tempo, a perscrutar o que ia pelo caminho de minha história. Ela havia sido minha mãe em vida qualquer, e mulher de largas influências políticas e sociais, sem dúvida alguma. Soube mais tarde por mim mesmo que assim de fato o fora. Revendo aquela minha vida, via como sendo minha genitora.
e compreendi o quanto uma vida engastada em altos círculos pode projetar o ser para boas ou tristes conjunturas. O que fizemos então, como autoridades, não nos custou prazeres espirituais, muita fulgurância temporal, mas também muita indignidade de conduta para com os pequeninos e deserdados da sorte, principalmente muita falta de respeito pelo dever de autoridade. Mandar é função de imensa responsabilidade. Ao cabo de hora e meia, muita coisa se havia passado, inclusive o cumprimento da promessa do melhor, do único modo agora possível. Estava quites para com ela, para comigo e para com Deus. Havia chorado sobre o seu túmulo e voltei ao que fazeres fazendários.